Boa noite, meu caro internauta, minha cara internauta. Boa noite a todos e todas que estão aí assistindo a gente nessa roda de conversa virtual que a gente está fazendo. Eu sou Ramon Cujuí, presidente do Partido dos Trabalhadores de Porto Velho e também candidato a prefeito do PT nas eleições de 2020, disputando aqui essa eleição municipal para ver se a gente consegue retomar o comando da nossa cidade para fazer Porto Velho sorrir de novo. Então, dando início a essa série de conversas que nós estamos fazendo sobre os problemas, e não só sobre os problemas, mas também discutindo soluções para a nossa cidade, nós temos uma roda de conversa hoje que vai tratar sobre a questão das políticas públicas para os distritos. E assim, eu quero agradecer a sua participação e quero pedir para você curtir, para você comentar, para você compartilhar essa nossa conversa, esse nosso bate-papo que a gente vai fazer aqui hoje. E para dialogar com a gente, para dialogar com você que está aí do outro lado da tela, nós temos dois grandes companheiros. Nós temos o Ezequiel, né, que é candidato do partido a vereador aqui de Porto Velho, e nós temos também o companheiro Geraldo Lima, que é outro candidato a vereador do PT aqui de Porto Velho. Então, para a gente começar essa nossa conversa, eu já me apresentei, eu vou pedir que os dois se apresentem. Primeiro o Geraldo, vou pedir que o Geraldo diga para nós, Geraldo, quem é Geraldo Lima? E por que o Geraldo Lima quer ser candidato? Porque candidato você já é, né? Quem é Geraldo Lima e por que Geraldo quer ser vereador aqui de Porto Velho? Diga aí para nós, Geraldo. Boa noite a todos e a todas que nos assistem nesse momento, né? Eu me chamo Geraldo Lima, candidato a vereador de Porto Velho pelo PT, com o número 13.500. Sou filho de Porto Velho, filho de soldado da borracha, me situo na zona rural, né, e incomodado pela ineficiência da política local, é que eu estou me propondo a concorrer uma cadeira para a vereança, né? Tentando trazer assim, uma melhoria para a minha comunidade e também para a cidade, porque o papel do vereador é justamente esse, é fiscalizar, criar leis que vá contemplar, trazer um benefício de política pública para o povo, né? Então, essa é a minha proposta, e estou levantando várias bandeiras, né? E, em específico, hoje, a gente poderia até conversar um pouco, né? Debater um pouco sobre a questão dos ribeirinhos, porque a minha comunidade foi atingida também, né? Não foi feito nada e até hoje a gente está no prejuízo. O Geraldo, teu som está muito baixo. Ficou bem baixinho. Vamos corrigir, daqui a pouco a gente corrige. Então, deu para apresentar o Geraldo, da zona rural, né? Filho de Porto Velho. Agora eu vou pedir para outro companheiro nosso, Ezequiel, que também é candidato a vereador pelo Partido dos Trabalhadores, se apresentar. Diga aí, Ezequiel, diga para nós, diga para os internautas quem é Ezequiel e por que Ezequiel quer ser vereador em Porto Velho. Muito bem, boa noite. Agradeço essa oportunidade de estar aqui hoje e dizer para vocês que eu quero ser candidato para representar o povo de Porto Velho e trazer as nossas ações passadas, que a gente trabalhou bastante em outras administrações, onde a gente pôde trabalhar mostrando para as pessoas e agora trazer continuidade. Como continuidade? Nós temos a regulação fundiária que ficou esquecida, nós temos os bairros periféricos, no caso o pessoal fala dos bairros periféricos, que nós vemos o descaso, eu tenho mostrado um pouco do descaso que tem acontecido nos bairros, e eu quero trazer para essas pessoas um pouco de esperança. Por isso conto também com o nosso candidato a prefeito, Ramon, para que nós possamos andar nessas ruas e mostrar para essas pessoas que vai ter uma solução, que tem uma solução ainda. Até mesmo porque aquele que tem uma casa e que não tem a sua escritura, ele tem a posse, mas não tem o direito de dizer que a casa é dele, porque ainda ele não tem aquela escritura. E nesse modo, a gente pensa duas vezes assim, muitas vezes trazer esse programa de volta para dar continuidade. O que você acha, Ramon? Eu acho excelente. Na verdade, eu tenho dito sempre que esse mandato é um mandato de reconstrução da cidade. Muita coisa foi feita,
nos anos em que o PT governou a cidade, e de lá para cá as coisas andaram regredindo. A grande verdade é essa. Então a gente tem dito sempre isso, que é preciso retomar uma série de políticas públicas que estavam em funcionamento quando nós deixamos o comando da cidade e que foram abandonadas. Na verdade, a cidade toda foi abandonada. O nosso eixo de discussão hoje é dizer o seguinte para a população: compare os 8 anos que o PT governou Porto Velho com os 8 anos seguintes, quando o PT não estava no governo de Porto Velho. Se as coisas melhoraram ou se as coisas pioraram. Né? Se a gente comparar o mandato do companheiro Roberto Sobrinho, que foi prefeito, com o mandato dos outros 2 prefeitos que o sucederam, nós vamos ver que eles não fizeram nem metade, nem 40% do que nós fizemos em 8 anos de governo em Porto Velho. Então essa é a nossa missão nessa eleição, né? É falar desse legado, é chamar a população e dizer: o PT já fez muito por Porto Velho, quer fazer muito mais. Na condição de prefeito, pretendo fazer isso e pretendo estar aí com o apoio de vocês dois na Câmara de Vereadores e de outros companheiros que possam se eleger também nessa eleição. A nossa conversa hoje é sobre a situação das políticas públicas para os distritos. As pessoas talvez não tenham noção do tamanho que é Porto Velho, da grandiosidade que é Porto Velho. Porto Velho é a maior capital em área territorial. Nós temos 34 mil quilômetros quadrados. Se a gente pega de Nova Califórnia, a Ponta do Abunã, até a demarcação no Baixo Madeira, nós temos 34 mil quilômetros quadrados. De uma ponta a outra, nós temos 500 quilômetros em linha reta. É muita coisa para ser cuidada. Nós temos, nessa extensão territorial tão vasta, 12 distritos. Né? Há quem diga que nós temos 14 distritos, mas o IBGE diz que só tem 12, porque Rio Pardo e União Bandeirantes, apesar de terem sido criados no papel, não são de fato considerados distritos. Os próprios órgãos oficiais não consideram Rio Pardo e União Bandeirantes como distritos de Porto Velho. São 12 distritos, contando o distrito sede. E a nossa conversa hoje é justamente sobre isso. Como é que serão as políticas públicas para os distritos? E a gente quer muito falar disso, porque são pessoas que foram abandonadas, literalmente abandonadas, pelo poder público, principalmente nos últimos 4 anos. E eu queria que vocês dissessem para a gente o que vocês têm de informação sobre os distritos. Como é que está a situação dos distritos aí, meu querido Geraldo? Qual deles? Dos que você tem noção deles, que você conhece. Todos os distritos estão com problema, né? Podemos citar aqui, trazendo a questão dos ribeirinhos, né? Que é a bandeira que eu estou levantando, principalmente é essa, né? Que a gente foi atingido, a minha comunidade foi atingida diretamente, mas quem mora na beira do rio, que é o ribeirinho, né? Ficou com problema aí, está pagando caro até hoje, e ninguém faz nada. Uma das questões é essa aí, a regularização fundiária. Às vezes a pessoa é dona de uma área, entre aspas, né? Mas no papel não é. Isso falta o poder público olhar mais para esse lado, porque a pessoa às vezes é um agregado, mas você vai atrás de um financiamento para fazer um trabalho melhor, um plantio melhor, de qualidade, e os bancos não te dão um aval porque você não tem uma terra, um título, ou uma escritura pública, né, daquela área. Então isso aí dificulta o trabalho do pequeno produtor. E a gente sabe que quem sustenta o país, né, é a pequena agricultura familiar, que sustenta, que dá o suporte, né? E nós podemos citar algumas problemáticas aqui, por exemplo, na questão do Jaci. O Jaci praticamente precisa ser mudado, né, de um lugar para o outro, porque o lençol freático da água está contaminado, né? As pessoas com esse problema na mão e ninguém resolve. Então, tem que ter uma governança com mais rigor, com mais eficiência, com mais empenho, né, em trazer uma política pública que realmente resolva a situação do camarada que está lá na beira do rio, do camarada que está lá no campo, né, ou do camarada que está dentro de uma área dessa que foi atingida pelas usinas, né. E são casos de várias situações aqui, né. Que nem em São Carlos, por exemplo, na enchente passada,
teve que ser refeita praticamente, né? E temos a questão ali do Abunã, da ponta do Abunã, que está aquele impasse ali, o povo não investe, não sabe se vai ser removida a cidade ou não, entendeu? E ninguém chega a um ponto definitivo, né? Então, o pessoal fica vivendo ali tipo assim, num terror, né? Não sabe se fica, não sabe se vai, mas se vai, vai para onde, né? Cadê a solução, né, dos governantes para resolver a situação deles, né? A minha comunidade, por exemplo, a comunidade Paulo Leal, ela é próximo do Teotônio, foi atingida diretamente na questão do socioeconômico, transporte, escola, saúde, né? Que ou você vai lá para o Teotônio, que hoje está dando 17 quilômetros de carro, né, devido ao arrudeio, ou você vem para a cidade, né, para resolver a questão de saúde. Aí tem a questão do transporte. A gente tinha uma linha de transporte lá desde a década de 80, que já veio passando por todo aquele processo do garimpo, e ficou essa linha de ônibus. Então, essa implantação foi tirada também, porque não teve mais condição do camarada manter esse ônibus lá. A gente já tentou trazer outra linha de ônibus e não foi possível. O cara fez alguns balões lá e não teve como se fixar lá, né? Não tirava o retorno, não tinha retorno para ele. Teve alguns prejuízos, né? E com certeza cada comunidade, cada localidade, o problema é diferente um do outro, né? Nunca é igual. Então, é justamente esse o diferencial que os políticos hoje têm que ter, e tem que mudar a estratégia de trabalho. Porque muitas das vezes o político entra dentro das comunidades prometendo mundos e fundos que às vezes até não é da alçada dele. Mas sim, procurar saber o problema de cada comunidade e se propor a resolver aquilo ali. Eu, por exemplo, estou levantando a bandeira para defender a questão dos ribeirinhos. Como? Né? Como que poderia resolver essa situação? Como a gente vai já falar daqui a pouco, Geraldo. Daqui a pouco já falar do como. Vamos passar para o Ezequiel agora, e depois que o Ezequiel der a visão dele, a gente volta para você para dizer como é que a gente resolve o problema, tá bom? Então tá bom, Geraldo, obrigado. Ezequiel, como é que você está vendo essa questão dos ribeirinhos? A palavra que o Geraldo usou para definir a situação não só dos ribeirinhos, mas de todos os distritos de Porto Velho, os distritos fora o distrito sede, é a palavra abandono. Né? O Geraldo colocou isso da ponta do Abunã ao Baixo Madeira, a palavra que define a situação dos distritos de Porto Velho é abandono. São populações que foram abandonadas pelo poder público municipal. E você, Ezequiel, o que acha da situação dos nossos distritos hoje? Olha, eu vejo, da maneira que o nosso amigo Geraldo falou, que o descaso que faz com nossos amigos aí do Baixo Madeira, que vai São Carlos, Nazaré, Calama, essas regiões todas, que são regiões produtivas, e ele citou aqui uma questão de regularização. E nós temos que entrar no lado competente, que seja o INCRA, porque são chacareiros, são pessoas que têm uma área de terra grande. No caso, isso aí já cabe o poder público do governo botar o INCRA para fazer a regularização de cada um deles. Mas não deixa de nós, candidatos a vereador, o nosso prefeito, entrar com um pedido para que ele possa fazer algo para essas pessoas. Abertura de estrada para os ribeirinhos e o mesmo barco para transportar os alimentos até a capital, para fornecer nós, moradores aqui da capital, eu acho excelente. É uma solução. E essa solução nós temos que trazer em grande união, trabalhando, mostrando serviço, mostrando aquilo que o PT sabe fazer, trabalhar. Mesmo sendo punhalado, não importa. O que importa é que nós vamos trabalhar pelo povo de Porto Velho, pelos ribeirinhos, trazendo uma solução para eles. Eu vejo o Jaci. O Jaci, ele passou por uma situação que ela foi quase toda para debaixo d'água. Foi feito 3 levantamentos de regularização fundiária dentro de Jaci.
eu acho que não tem 10% da população dentro de Jaci-Paraná com documentos. Lá em União Bandeirantes, que o senhor citou agora, também nós temos um levantamento de regulação fundiária, Nova Califórnia, União Bandeirantes, e essas pessoas acho que não têm 10% de regularização e não tem 10% de ajuda em transporte público. São outro assunto que nós temos que botar em pauta e fazer com que isso venha não ficar só no papel, mas sair do papel. O nosso amigo Geraldo, ele comprou uma briga muito grande e nós temos que estar junto nessa caminhada, fazer com que as pessoas vejam que nós temos compromisso com eles, compromisso com o povo, com os ribeirinhos, com o povo de Porto Velho, o povo de Jaci, União Bandeirante, Nova Califórnia, e Jaci, Paraná, e outros lugares que eu tenho certeza que a gente vai chegar até esse pessoal todos e a gente vai ter uma solução. Obrigado, Ezequiel. Para você que está aí curtindo a gente, que está assistindo a gente, eu peço, curta, compartilhe, né, e comente. A gente está aguardando aqui a sua opinião. O pessoal está dizendo, colocando aqui para a gente o que tá, os comentários que vocês estão fazendo. A gente espera que vocês façam isso. A gente precisa muito da sua participação. A nossa campanha é uma campanha popular, é uma campanha que precisa do engajamento das pessoas. Nesse momento de pandemia, é muito importante que a gente esteja nas redes aí participando essas conversas virtuais, essas rodas de conversa virtuais que nós fazemos, possam ser transmitidas e levadas a outras pessoas, dada a quantidade aí de importância dos assuntos que a gente está discutindo aqui. Essa coisa do Distrito de Porto Velho, ela tem uma complexidade enorme mesmo, né? Se a gente vai aqui para a ponta do Abunã, né, do Jaci até Nova Califórnia, é uma realidade ligada à produção agrícola, é uma realidade ligada à expansão do agronegócio, né, e uma instabilidade muito grande. E tem a questão ambiental também que está colocada nessa região. Né? Nós temos ali reservas indígenas, nós temos terras indígenas e áreas de proteção ambiental também muito grandes que hoje estão sofrendo pressão da expansão do agronegócio nessa região. Esses dias nós conversamos aqui com o professor Ricardo Gilson, da Universidade Federal de Rondônia, do Departamento de Geografia, e ele dizia muito claramente que as pessoas elas acham que a atividade agropecuária ela é incompatível com a preservação do meio ambiente, e isso não é verdade. Nós precisamos ter políticas públicas aí que garantam a proteção do meio ambiente e, ao mesmo tempo, permitam o processo de produção. Né? Então, nós temos problemas complexos na ponta do Abunã, nós temos problemas complexos descendo por Baixo Madeira, que é uma outra realidade, é um tipo, né, de relação com a natureza, com a vida diferente. São comunidades tradicionais, ribeirinhas, que têm o rio, né, como a seu grande fonte de vida, fonte de alimento, fonte de transporte. E quando eu estava falando agora há pouco, quando eu interrompi o Geraldo estava querendo falar das soluções para os problemas que a gente está enfrentando nos nossos distritos. Geraldo, o que você ia dizer aí para nós de como é que resolve, ou pelo menos melhora a vida dessas populações que estão nos distritos? Como é que a gente diminui a quantidade de problemas? Como é que a gente combate esse abandono a que essas comunidades dos distritos, desde Nova Califórnia até a demarcação, foram abandonadas pelo poder público atual? Bom, eu tenho um projeto como parlamentar, se eleito for, já pelo menos tentar apresentar, né, para ver se passa. Criar uma lei chamada Lei dos Royalties. A gente sabe, eu não sei se todos sabem, mas a gente, quando vai atrás, a gente acha a verdade. E nessa manhã eu tive reconfirmando essas informações que a gente chega até a gente, que existe 29 milhões que pagam pelas usinas. E desses 500 em torno aí, tirando a porcentagem do Estado e do governo, de 300 milhões no caixa da prefeitura. Segundo eu tive olhando, um dinheiro que não pode ser gasto em folha de pagamento ou em outras coisas. Então, o que resulta disso aí? É um bolo com a linda cereja que ninguém pode comer. Então, o que tem que ser feito?
tem que se criar uma LDO, aonde possa garantir em lei, né, a partilha desse bolo. E é por esta briga que eu estou aqui. Aonde garanta, a gente cria uma lei, né, eu me proponho a levantar essa lei, aonde garanta uma fatia desse bolo entre 10% a 20% para uma secretaria onde todos esses ribeirinhos, as comunidades atingidas, possam apresentar seus projetos para essa secretaria e esse projeto seja financiado por esses recursos. Porque até agora a gente temos a energia mais cara do país e quem está pagando o preço dessa energia é as comunidades atingidas e os ribeirinhos. Quer dizer, os demais que não moram na beira do rio, que não tem nada a ver com isso aí, está sentindo também, porque é uma energia cara. Isso aí é até uma pouca vergonha. Os parlamentares, mesmo daqui de Rondônia, eu digo assim, não tomaram atitude, ou não se precaveram, eu não sei aonde que foi o erro. Porque nós temos 3 usinas dentro do estado, 2 dentro do município de Porto Velho, uma sendo a 3ª maior do mundo, o geral, e a gente tem uma energia desse tipo. Então, se a gente analisar por essa ótica, isso aí, essa questão não está pegando só para o ribeirinho, né, porque ele está pagando o preço, mas o pessoal que está na cidade também, ele está pagando um preço de uma energia cara, né? E o Ramon, ele tem uma proposta de não deixar privatizar a questão da água, né, que é outra questão que o povo, se não se atentarem agora e votarem errado, eles vão pagar o preço depois, como alguns estão pagando o preço da energia muito cara hoje. É isso mesmo. Geraldo, qual é o percentual dos royalties que você pretende destinar na lei dos royalties que você colocou para nós aí? De 10% a 20%. De 10% a 20% de destinação. Só para o que o nosso internauta tenha claro, no ano passado foram destinados de royalties 109 milhões, né, que foi o repasse das usinas para a Prefeitura Municipal de Porto Velho. É verdade que ninguém tem muita clareza de como esse recurso está sendo aplicado, né? E aí o Geraldo tem razão. Boa parte dos distritos de Porto Velho, tanto os distritos da Ponta do Abunã, quanto os distritos do Baixo Madeira, foram afetados diretamente pelas usinas. Nada mais justo, né, que esse dinheiro, que é um dinheiro de compensação, na verdade os royalties, as empresas pagam pelo uso pela exploração de uma riqueza que é do povo. No caso aqui do Rio, é do povo de Porto Velho, né, do povo que vive nessa região. Nada mais justo que essa retribuição, que esses royalties, né, com a palavra inglesa, seja aplicado diretamente e mais diretamente nos usos daquelas populações que foram mais atingidas, né, destinar de 10% a 20% dos royalties das usinas aí da energia elétrica para o povo ribeirinho, para o povo dos distritos, né, não é nada mais do que justo, e a gente da prefeitura vai fazer todo o esforço, né, para fazer isso, né, para que no orçamento, para que a gente pegue esse recurso e aplique lá até mais do que 20%, mas é bom que se garanta uma base, né, Geraldo, para que as pessoas tenham segurança e possam cobrar na lei aquilo que for determinado. E você, Ezequiel, o que a gente tem aí de proposta do Ezequiel para os nossos distritos? Como é que a gente pode contar com o mandato do Ezequiel na solução dos problemas dos distritos de Porto Velho? Olha, no meu mandato, eu quero fazer, digamos, que você seja o nosso prefeito. Mesmo você sendo o nosso prefeito, que vai ser, com fé em Deus, cada obra que tiver em Porto Velho sendo feita, eu quero estar ali do lado, olhando, observando como está sendo feito. Eu não quero ser aquele que está diretamente no gabinete. E aquele que nosso amigo falou, de destinar de 10% a 20%, eu acho importante. Por quê? Porque os ribeirinhos, que foram os mais afetados com as usinas, eles têm a obrigação e o direito de receber uma boa parte, nem que seja com o transporte, para eles trazer para a cidade alimentação.
E outro, muitos desses que foram tirados, de alguns ribeirinhos, tiraram o direito de plantar e colher. A gente sabe que tem uns que estão dentro dos seus sítios, lá dentro, sem poder plantar e nem colher. Então, vão viver de quê? Então, nós temos que pensar uma nova solução para fazer, para que essas pessoas venham a ser beneficiadas. Não só eles, como a população de Porto Velho, em modo geral. Porque, querendo ou não, Porto Velho, que nem aqui nós temos aqui no Cainágua, todo ano, agora nós estamos vendo o desastre que está acontecendo. Isso aí foi causado por quê? Pelas usinas. E será que essas pessoas que estão ali também não merecem receber um pouquinho desses 10, 15, 20%? Merecem. E nós temos que lutar para isso. Fazer projeto e outro. Companheiro, eu só tenho a dizer para você o seguinte: se você fizer um projeto que for para beneficiar os ribeirinhos, para beneficiar o povo de Porto Velho, a nossa comunidade, eu tenho certeza que se eu estiver lá, eu vou estar apoiando para ser aceito a sua proposta, porque eu gostei da sua proposta de trabalho. Como eu, candidato a vereador, te digo, vamos trabalhar junto com o nosso prefeito Ramon. Obrigado, Ezequiel. Você que está assistindo a gente aí, compartilhe. Você que está assistindo, comente. Você que está assistindo, curta. A gente tem uma estratégia central, enquanto programa e plano de governo do Partido dos Trabalhadores para Porto Velho, que é a questão da identidade da cidade, né? Da gente ter em Porto Velho uma identidade amazônica. Porto Velho precisa ter uma identidade de cidade amazônica. Isso para nós é essencial, né? Tipo assim, o eixo de desenvolvimento passa por aí. E esse eixo de desenvolvimento, quando a gente fala de uma cidade amazônica, a gente fala não só da preservação do meio ambiente, do rio, da fauna e da flora. A gente fala da qualidade de vida em todos os distritos, em todos os espaços de vida humana. E a gente precisa ter muito claro isso. É o que a gente tem chamado no nosso plano de governo do nosso eixo estruturador, que é a transição ecológica. Porto Velho não pode ser a cidade que mais queima, uma cidade que nos meses de julho a setembro o céu fica esfumaçado. Eu tenho dito sempre que o mundo está mudando muito. Nós estamos entrando numa economia de serviços ambientais, e que quando a gente permite que a mata seja queimada, que a floresta seja queimada, nós estamos literalmente queimando ativos econômicos, ou seja, nós estamos queimando dinheiro. É isso que nós estamos fazendo quando permitimos que as queimadas, de uma maneira geral, elas se alastrem, né, por todo o território do nosso município de Porto Velho. E a gente sabe que, principalmente na região da Ponta do Abunã, onde há uma concentração grande de gado, nós temos mais de 1 milhão de cabeças de gado na Ponta do Abunã. É um número enorme, né? E isso está acontecendo e está havendo uma pressão muito grande sobre as terras indígenas e sobre as áreas de proteção ambiental. A gente precisa ter muito claro isso. Nós somos uma cidade amazônica, nós precisamos assumir essa identidade e usar essa identidade como sendo ela uma captadora de recursos, como sendo um eixo, um ponto de atrativo para investimentos, né? Então nós não podemos queimar aquilo que é mais valioso para nós hoje, nesse momento, que é justamente a diversidade, que é toda essa floresta que nos cerca, né? Então, quando a gente fala em transição ecológica, quando a gente fala em estratégia de desenvolvimento, é estratégico para nós de Porto Velho vendermos a cidade, mostrarmos para o mundo que nós estamos morando numa cidade amazônica e uma cidade que faz a defesa da vida, a defesa da natureza, uma das suas bandeiras principais. Então, o povo ribeirinho é um povo que tem muito a nos ensinar sobre isso, é um povo de vida tradicional, né, que tem uma relação muito boa com a natureza, uma relação de integração com a natureza, e pode ser alvo de políticas de expansão de turismo nessa região, políticas de desenvolvimento de agricultura familiar. A prefeitura tem muito a oferecer para isso, oferecer políticas públicas para essas comunidades. Tem uma coisa que aconteceu, que é o retrato do abandono das populações, tanto ribeirinhas quanto das populações da Ponta do Abunã, que é o abandono da educação das nossas crianças.
Nós temos crianças, né, que finalizaram agora em 2020 o ano letivo de 2018. Vocês vejam, 2 anos de atraso no ano letivo dessas crianças. E tem escolas que estão finalizando em 2019, as que estão mais avançadas na zona rural. É um descaso, é um abandono completo. E a atual gestão agora comprou alguns ônibus e fala que resolveu. Devia ser um problema muito grave para resolver, porque eles passaram 4 anos para resolver e estão resolvendo no final de mandato para apresentar ônibus durante a eleição. Esse retrato do abandono da educação, Geraldo, o que você me diz sobre isso? Isso aí está total no município, né? A minha comunidade mesmo lá, as crianças estão estudando, o professor, a diretora, não sei quem é que passa deixando o material para fazer em casa, né? Aí passa uma vez na semana colhendo aqueles que já fizeram e deixando o outro para a próxima semana. E é justamente isso aí que você falou. Teve gente lá que não conseguiu concluir o término, né, do ano letivo. Eu não sei como é que vão resolver isso aí. E eu tenho, pegando esse gancho aí, em cima dessa que a gente está debatendo aqui, eu tenho 2 projetos em cima dos ROD. Aliás, tem vários, né? Mas a gente vai priorizar aquele que é mais, onde a ferida está maior, a gente tem que cuidar logo. É justamente na questão de saúde e educação. Porque sem saúde o cara não trabalha. Não tem como o camarada se trabalhar. Nem o cara que mora na cidade, nem quem mora no sítio, né? No campo. Então, a saúde municipal, ela está sucateada, né? Então, uma parte desses royalties poderia ser criado pequenas pontos de saúde dentro das comunidades, né? Ou, no caso dos ribeirinhos, poderia comprar-se uma lancha, né, pelo menos com o básico, né, para fazer preventivo, com dentista, aonde passe uma semana descendo, atendendo essas comunidades, né, e o cara só volta depois de uma semana. Né? Esse seria um dos pontos que esse dinheiro poderia ser aplicado. Eu não sei quanto que custaria isso, mas pelo valor que é pago para o município, né, pela fatia, porque era 45% que o município recebia, agora subiu para 65%. Então, o município está ficando com uma fatia maior dos royalties. Porque, quando era 45%, o Estado ficava praticamente com a metade, né, o município com 45% e o Estado com 45%, e 10% vai para o Distrito Federal, para Brasília. Então, e a ponta do serviço maior, quem faz é o município. Então, o Estado ficava com esse dinheiro livre, né? Aí resolveram passar mais 25% do Estado para o município. Então, o Estado hoje, ele só recebe 20%. Né? 25% vem para o caixa do município. Então, é 65% dos royalties que o município recebe. Por isso que tem essa boa fatia aí, que está parado esse dinheiro, que poderia estar sendo trabalhado em prol do povo, né? Principalmente daqueles que estão pagando o preço. Eu conheço alguns casos aí de pessoas que entraram em depressão, em droga, e foram embora para a cidade, porque o cara que morava 50 anos ali na beira do rio, na sua comunidade, foi arrancado. Ele teve que sair dali e pegou ali 100 mil, 150 mil, em alguns casos, e achava que aquele dinheiro era muito. O cara nunca tinha visto 10 mil na conta e achava que aquele dinheiro estava rico. E daí, um ano depois, o cara viu que aquilo ali não valeu nada. Ele perdeu a casa, perdeu a propriedade dele e foi para pior. Então, o segundo ponto é que esses royalties também, a gente poderia criar um centro de tecnologia de apoio, especificamente para o homem do campo, onde o homem do campo pudesse realmente se profissionalizar dentro daquela área que ele se identifica. Eu acredito que o turismo rural aqui em Porto Velho cairia como uma luva, porque o objetivo de você lá onde ele está, isso aí diminui um problema muito grande para os governantes, principalmente para os prefeitos, né? Porque a primeira porta que o pessoal bate é na porta do prefeito, né? Então, é esse aí que recebe o primeiro problema, depois vai subindo. Se você criar um meio de educação onde profissionalizasse o homem do campo, onde ele tem a sua chácara,
em parceria com a Secretaria do Turismo. Nós temos um lugar maravilhoso aqui para fazer turismo rural, só que falta estrutura e política pública que dê incentivo nessa área. O camarada que tem a chácara dele lá, que tem uma cachoeira, que tem cidade de fazer um balneário, aí vem a questão da fundiária, né, da regularização fundiária. Às vezes o cara não trabalha ou não faz o que tem que ser feito porque falta dinheiro. Se ele vai no banco, aí exige a documentação para poder pegar esse financiamento. Né? Então, se tiver uma política pública que apoie, que dê uma infraestrutura para esse pequeno que está lá querendo montar alguma coisa, algum ganha-pão, dentro desse segmento de turismo rural, Rondônia vai bombar, porque você vai manter o homem do campo lá, ele vai vender os produtos dele lá no campo, ele vai estar capacitado, ele vai estar profissionalizado dentro daquela área que ele se identifica. Pode ser um pesque-pague, pode ser um hotel, pode ser um arborismo. Eu tenho um exemplo aqui próximo aqui do Candeia, uma chácara ali que é pequena, mas o camarada começou a investir ali. Hoje o pessoal vai lá, não é nem por causa da chácara ou para comer alguma coisa, vai por causa da estrutura que ele montou. Né? Ele fez ponte aérea, fez arborismo, fez tirolesa, lá que ele reservou para as crianças ficar pescando. Quer dizer, e ele ganha o ganha-pão dele dali. Então tem muita coisa que dá para se fazer com esse dinheiro. Né? Tá certo, Geraldo. Essa coisa que o Geraldo está... Isso que o Geraldo está falando aí, se tem uma coisa que precisa ser desenvolvida e que tem uma potencialidade enorme em Porto Velho, é a indústria do turismo. E essa indústria ela já é uma cadeia produtiva enorme, desde o artesão até o dono do restaurante, né? Isso que ele falou de potencializar as pequenas propriedades em Porto Velho, nos distritos, para que as pessoas possam lá conhecer. Porque os turistas que vêm de fora, os europeus, os asiáticos, os chineses, os norte-americanos, eles têm uma fascinação pela Amazônia. Então, nessa estratégia de desenvolvimento que a gente tem para a cidade, afirmar a identidade de Porto Velho como cidade amazônica é fundamental. Porque nesse momento de crise que a gente está vivendo e que não há perspectivas de emprego industrial para a cidade, e a cidade sobrevive muito do pagamento dos servidores públicos, você desenvolver a indústria do turismo e todas as peças de uma cadeia produtiva é você trazer desenvolvimento para Porto Velho e, ao mesmo tempo, agregar o valor da preservação ambiental nesse processo todo. O Geraldo colocou umas coisas aí, a coisa do turismo, né, ela é uma agregadora e melhor. É dinheiro novo, é dinheiro que vem de fora. Né? O turista, quando ele vai para o lugar, ele gasta, e quando ele volta e é bem tratado, vem mais gente atrás. Então, nós temos uma potencialidade enorme em Porto Velho para desenvolver o turismo, né? O turismo rural, o turismo esportivo, né? O turismo ecológico, né? E o turismo histórico também na nossa região. Então, quando a gente entra, eu entrei no site da prefeitura outro dia para ver, é um negócio ridículo que tem lá. Nós precisamos fazer uma organização das pessoas e promover essa cadeia da indústria do turismo em Porto Velho, que é muito mal aproveitada. Ezequiel, fala para nós aí, Ezequiel, agora. Como é que você vê essa situação toda que a gente colocou aqui? A gente começou a respeito do transporte das crianças para conduzir até as escolas. Eu vejo que eles tapearam o nosso povo, os nossos ribeirinhos, os nossos agricultores, tiraram o direito dessas crianças de 2 anos de ensino, fizeram pouco descaso, agora, em cima de uma reeleição para eles, vieram trazer solução. Eu acho que tinha que ter sido resolvido muito antes, porque o nosso estado, ele é um estado rico, o nosso município é um município rico, que tem como fazer. E outra, se ele cuidasse bem da nossa cidade e conseguisse trazer turistas à nossa cidade, estava gerando dinheiro, estava correndo dinheiro, estava se transformando uma cidade de primeiro mundo. Hoje, eu vejo uma situação, quem quer andar dentro de uma cidade cheia de lixo,
mal cuidada, que a verdade é essa. Quem anda naquela 7 de setembro ali, você vai ver que é jogado garrafa PET, saquinho de pipoca, tudo jogado no meio da rua. E nenhuma atração nova para trazer um turista à nossa capital, para gerar renda. E da maneira que nem o nosso companheiro Geraldo falou, nós temos que ter projetos para trazer atração novas a Porto Velho. A Porto Velho. Não somente na capital. Os nossos ribeirinhos, eles estão pagando o preço. Eles estão pagando o preço. Gente, os nossos ribeirinhos têm que ser tratados com respeito e dignidade. Uma coisa que a gente não está vendo hoje. Os ribeirinhos estão sendo largados, estão sendo jogados. Esses 20% de verba que era para ter investido em ônibus, para hoje estar sendo eles ser tratado com respeito, com carinho. Nós temos os bairros, vamos botar aqui os bairros que estamos comparando com os ribeirinhos, que está sendo feito com descaso. Vamos hoje no bairro Jardim Santana, vamos no bairro Ulisses Guimarães, ali, naquele bairro ali no Cascareiro, ali depois do Flamboyant, a gente só vê descaso. E os nossos ribeirinhos estão sofrendo, não é culpa minha, não é culpa sua, mas a gestão atual que está hoje, que está fazendo descaso desse povo. E esse dinheiro está no cofre público. E tem dinheiro que está sendo usado ainda da gestão do nosso companheiro Roberto Sobrinho, que você mesmo sabe. Esse dinheiro de asfalto, muitas coisas estão sendo feitas hoje ainda é da gestão do companheiro Roberto. Mas estão usando como se fosse emenda de alguns deputados que hoje estão vindo a candidato também de Porto Velho. Tá, mas vamos sair do foco. Vou dizer, o que eu acho, companheiro, é que nós temos que se unir e trabalhar, mostrar que os ribeirinhos merecem um transporte de qualidade, merecem ser tratado com respeito e as suas propriedades, se for do cabimento da prefeitura, ser documentado, se for do INCRA, ser documentado do mesmo jeito, e que ele possa, sim, correr atrás dos seus benefícios para melhoria. Isso é um direito de todos, que nem foi assim que eu comecei na CEMU, estava a questão da regulação fundiária e iluminação para todos, que estava levando os nossos agricultores em grandes sítios, em grandes locais, distantes da cidade, estava chegando a iluminação. E dentro dos bairros periféricos estava chegando a regularização fundiária. Eu fiquei 8 anos trabalhando e levando pasta debaixo do braço até as pessoas. E assim eu quero, hoje, trabalhar juntamente com o prefeito e vereadores dentro da Câmara de Vereador que tenham compromisso com o povo, principalmente com os ribeirinhos. Porque os ribeirinhos é quem mantém a cidade de Porto Velho, é quem mantém a nossa, como é que se diz, a maneira mais correta de dizer, a nossa alimentação. Por quê? Porque é eles quem plantam, é eles quem colhe, é eles quem manda para a cidade. Muitas vezes ele não tem condições de trazer pessoalmente, vai um atravessador lá, compra aquela mercadoria, quando chega aqui, ele vende de outro preço, já é um outro preço. Aí nós já pegamos uma mercadoria com um valor a mais. Por quê? Eles não têm condições, eles não têm transporte para conduzir
até Porto Velho e vender sua mercadoria. Até mesmo eles podem ganhar um dinheirinho a mais, porque eles trabalham para isso. Eles estão lutando para isso. É eles quem plantam, é eles quem colhem. E muitas vezes nem estrada tem para eles. Um ônibus para trazer seu filho para a escola, um ano letivo, cadê? Não tem. O que nós temos que fazer a respeito de tudo isso, nosso prefeito? Ramon. Nós temos que bolar uma estratégia e se juntar à Câmara de Vereador, juntamente com o prefeito, para que nós possamos ter uma solução para esses ribeirinhos. O que você acha, meu prefeito? Eu acho que nós precisamos disso que a Fatinha está colocando aí, com prestações específicas no orçamento para os distritos. Nós precisamos ter política pública de todo tipo para os distritos. Eu andei nos distritos aí, e as últimas obras de infraestrutura que tem nos distritos foram feitas no governo do PT, né? Foram feitos quando o Roberto Sobrinho era prefeito. Você vai aqui em São Carlos, o calçadão que a enchente de 2014 cobriu, está lá, é marca do nosso governo. Na época que nós éramos governo, aqui em Porto Velho, nós tínhamos ambulâncias, isso que o Geraldo falava, de atendimento de saúde para a zona ribeirinha. Nós tínhamos ambulâncias. Onde foram parar as ambulâncias que atendiam a comunidade ribeirinha em Porto Velho? Nós temos uma situação de gerar renda para essas pessoas, criar condições de escoamento de produção, tanto da Ponta do Abunã quanto do Baixo Madeira. Nós temos quando Nova Califórnia muito mais atendida, vamos dizer assim, pelo governo do Acre do que propriamente pela prefeitura de Porto Velho, pela distância. E é preciso que a gente olhe com muito carinho para essas regiões, né, porque elas fazem parte do território de Porto Velho e são tão porto-velhenses, né, têm tanto direito quanto aqueles que moram aqui no Distrito Sede. Né, e assim, tem um espaço enorme e que tem que estar nessa estratégia de desenvolvimento para a cidade. Falar em desenvolvimento para a cidade é falar justamente na condição de vida dos nossos distritos, na melhoria da condição de vida, na preservação ambiental, tanto da Ponta do Abunã quanto do Baixo Madeira. Obrigado a você que está assistindo a gente aí, né, está compartilhando, está curtindo, está mandando comentários. A Fatinha, que também é companheira nossa, que é candidata, acabou de dizer para nós que precisa ter ações específicas no orçamento. E nós vamos ter uma rubrica de até 20%, né, porque tanto o Ezequiel quanto o Geraldo abraçaram essa bandeira de que é preciso destinar 20% dos royalties das usinas para as áreas ribeirinhas atingidas pelo empreendimento das usinas do Madeira. Né, as enchentes, enfim, as que foram atingidas. Porque foram atingidas não só aqui na zona ribeirinha. A área do Jaci, que é a área indo para a Ponta do Abunã, também foram atingidas. A zona rural de Porto Velho toda foi atingida. Então, nada mais justo que parte desses recursos tenha uma destinação específica para atender às demandas, às necessidades das populações que vivem no distrito. Gente, nós estamos chegando em 8 horas, né, nossa live aqui, esse papo aqui dava a render mais tempo, umas 2, 3 horas de conversa tranquilamente, mas infelizmente a gente está partindo para o encerramento, e eu vou pedir que vocês façam suas considerações finais agora aí, 2 minutos, Geraldo, depois 2 minutos, Ezequiel, né? Geraldo, 2 minutos para a gente encerrar, né, essa sua apresentação. O que você tem a dizer para os nossos amigos de Porto Velho? Suas considerações finais, meu amigo. O som não está ouvindo, não está tão, Geraldo? Não. Não está ouvindo, Geraldo. Não está ouvindo, Geraldo? Vamos fazer assim, Ezequiel faz as considerações, depois eu passo para o Geraldo ver se resolve o problema do Geraldo aí. Ezequiel, suas considerações finais, enquanto o Geraldo vê se resolve ali, o pessoal resolve o problema do São Geraldo. 2 minutos, Ezequiel, para suas considerações finais. A Fatinha está dizendo aqui, nós temos que voltar com o barco da produção, que passava numa ribeirinha para carregar os produtos e ajudar o escoamento. Nós temos que fazer isso. Nós temos que apoiar as manifestações culturais da zona ribeirinha, a festa da melancia. Nós temos que apoiar isso, porque isso é gerador de turismo.
e a produção de lá tem que ter o barco da produção para fazer esse trabalho, como a Fatinha está bem lembrando nós aí. Ezequiel, suas considerações finais, por favor, 2 minutos. Beleza. Concordo com a Fatinha. Lá em São Carlos, a festa da melancia já é falada, né? Eu peço a cada um de vocês que esteja nos assistindo e compartilhando aí a nossa palestrazinha aqui, eu vou dizer para vocês o seguinte: eu peço encarecidamente a vocês que acredite em Ramon como prefeito para mudança e continuação da prefeitura. Por quê? Eu fiz parte de um mandato que a gente trabalhou e trabalhamos com garra, e nós queremos trabalhar da mesma forma, com garra, mostrando para todo mundo o quanto nós temos a capacidade de trabalhar. Por isso eu digo a cada um de vocês, vote 13245 Ezequiel Mesquita para vereador e 13 Ramon, prefeito de Porto Velho. Obrigado, Ezequiel. Geraldo, os 2 minutos para considerações finais, meu amigo. Resolveu o problema aí? Fala. Oi, Geraldo. Oi. Infeliz. Tentou aí o pessoal da técnica que está com o Geraldo aí. Conseguiu, Geraldo? Dá pra ouvir? Tá ouvindo? Tá dando para ouvir? Tá. Só tá baixo. Agradecer a todas aquelas pessoas que queiram me apoiar, né, apostando também desse sonho, de trabalho, né? Eu quero pedir o voto de cada um por atingido, que estão nessa situação aí que a gente falou. Quero pedir também o voto para o nosso prefeito, Ramon Cujuri, né, que eu acredito que ele vai fazer um bom trabalho, né, senão não estaria aqui também. E tem tanta coisa aqui para a gente falar que daria 2 horas, né? Então, o que eu quero agradecer, consideração final, que eu quero agradecer a todo pedir o voto de cada um e pedir que apostem, né? A gente tem que votar para poder ver que realmente o cara vai fazer ou não. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Geraldo. Obrigado, Ezequiel. Obrigado a você que assistiu a gente essa 1 hora de roda de conversa falando sobre políticas públicas, né, para os nossos distritos. A gente vai ter outras rodas de conversa, vamos divulgar nas nossas redes sociais. A gente pede o seu apoio, compartilhando, né, comentando e curtindo essa nossa roda de conversa. E mais, a gente pede seu voto para prefeito, Ramon Cujuri, 13. Para vereador, nós temos aqui o Ezequiel, e temos o Geraldo, e temos mais outros 20 candidatos. Nós temos uma nominata de 22 candidatos e candidatas. São 15 companheiros e 7 companheiras candidatas a vereadores e vereadoras pelo PT. É a melhor nominata de vereadores dessa eleição. Nós temos esses companheiros valorosos que têm aí conhecimento sobre a cidade de Porto Velho e têm compromisso com o povo de Porto Velho. E lembre sempre que na hora do vamos ver, quem cuida de você é o PT. Boa noite e um abraço a todas e a todos. Bom fim de semana. Alô? Valeu. Valeu, João. Valeu, Zé.